Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas reclamando demais da vida e às vezes até cometendo besteiras e por coisas pequenas. Eu digo assim para você, eu nunca quis ser exemplo de nada, mas eu nasci com ossos de vidro, osteogênese imperfeita. Então os meus ossos eles sempre foram fracos. Eu quebrei a perna 19 vezes, na outra 2 vezes. Então foram muitas fraturas ao longo da minha vida. Na minha infância toda eu passei no hospital. Eu ouvia as crianças brincarem, porque ao lado do quarto do hospital que eu ficava tinha um parquinho. Então elas ficavam brincando a tarde inteira. E eu não podia brincar. Eu estava numa cama, completamente imobilizado. Mas eu usava minha imaginação. E eu sabia que o meu sonho era voltar para casa. E eu sabia que no Natal eu ia passar com a minha família. Esse era o único sonho que eu tinha. Voltar para casa ao tempo do Natal e passar o Natal com a minha família. E eu não reclamava disso. Eu não achava que eu precisava ser uma pessoa importante no mundo. Eu não tinha uma pretensão de ser famoso, não tinha pretensão de ser nada. A única coisa que eu queria era voltar para casa. Depois o tempo foi se passando, então eu fui para a escola e muitas vezes eu fui de cadeira de roda. Meses, até anos, eu fui de cadeira de rodas. O tempo se passou novamente, eu fui para a faculdade e eu fui de andador, muito tempo de andador. Eu dependia dos meus amigos para subir no ônibus e assim foi durante muito tempo. Indo cerca de 30 quilômetros a faculdade ficava da minha casa. Mas nem por isso eu reclamava. Eu achava que aquilo era um sacrifício que iria valer a pena. Eu me formei, o tempo foi novamente passando, eu me casei, o meu pai adoeceu, ele já havia tido um aneurisma e também agora ele usava uma sonda para urinar em um andador. Então eu e a minha mulher tivemos que cuidar dele, porque ele só tem a gente, não tem mais ninguém. E eu também não vejo ele reclamando da vida. Eu fiz uma segunda faculdade, passei em alguns concursos também, mas não é dinheiro que me importa. Eu não falo isso para me gabar de nada, eu falo isso para você pensar na sua vida. Será que às vezes você não está reclamando demais, sendo que você tem muitas coisas que outras pessoas não têm? Não queira julgar a sua própria vida, julgar seus pais pela sua situação atual. Às vezes você é muito mais abençoado do que você imagina. Claro que tem pessoas em situação pior, mas eu tenho certeza que essas pessoas, elas continuam lutando e elas não desistem por qualquer coisa. Mas o melhor de tudo isso é que você tem que dar valor a cada pequena vitória que você tem. Porque uma grande vitória é uma sucessão de pequenas vitórias. Então a cada dia que você levantou, você conseguiu trabalhar, você conseguiu estudar, você conseguiu ser gentil com as pessoas na rua, isso é uma grande vitória. E você tem que saber que você conseguiu isso. Você tem que dar valor. Não é para você se achar por isso, mas é para você ter orgulho. Orgulho de si mesmo. E valorizar isso. Mesmo que agora talvez você esteja passando por uma depressão muito forte. Todo mundo já teve alguma depressão na vida. Isso é normal. Mas vai passar. Porque Deus sempre guarda alguma coisa muito boa para você lá na frente. E se Ele tirou alguma coisa de você agora, é porque você tem algo muito melhor esperando por você. Ele nunca tira a alegria dos seus filhos sem dar outra melhor ainda. Ele sabe aquilo que você quer antes de você querer. Porque os planos de Deus são muito maiores do que seus planos. Não tenha dúvida disso. Então continua na sua luta. Não para. Nunca pare. Nunca desista. Sempre se espelhe nas pessoas que estão lutando com uma luta, às vezes com mais dificuldade do que você, mas que estão lidando de uma maneira mais tranquila. Então olhe para você mesmo
Olhe para o tamanho do seu problema, veja, compare com o problema do seu irmão. Se ele talvez não lida com um problema maior e com mais facilidade. Então olhe que a sua cruz não é tão grande e vai, continua, não para, porque lá no final vai valer a pena. Valeu!